Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro civil Gustavo Rangel e hoje vou explicar um pouco para vocês sobre dimensionamento de sapatas. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Nessa primeira parte eu estarei falando sobre as dimensões da sapata. No segundo vídeo eu vou estar falando sobre o dimensionamento das armaduras de tração e no terceiro vídeo eu estarei fazendo um detalhamento junto a vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar o que é uma sapata. A sapata, pessoal, nada mais é do que um elemento de fundação superficial, ou seja, a sua profundidade não deve ser maior do que 2 vezes sua menor dimensão. Elas costumam ser executadas geralmente, pessoal, em concreto armado. Por que geralmente em concreto armado? Porque existe um tipo de fundação também que ela é executada apenas em concreto, que são os blocos. Elas não possuem armadura de tração. Também temos, pessoal, que as suas tensões de tração são resistidas unicamente pelas suas armaduras, porque essas armaduras são dispostas de maneira que as trações sejam distribuídas em toda a armadura. Geralmente, pessoal, também a NBR 6118 ela não considera que o concreto tem uma resistência à tração. É por isso que eu digo aqui que essas tensões de tração são resistidas apenas pelas suas armaduras. Bom, como é que funciona uma sapata? A sapata ela leva em conta, pessoal, apenas aquela história do ensino médio mesmo. Tensão é igual a força sobre área. Imaginemos que a gente tem um pilar. Nesse pilar a gente vai aplicar uma certa carga. Quando a gente aplicar essa carga, o solo ele vai devolver essa carga. Só que a área de contato com a superfície do solo ela não é muito grande, é pequena. Então isso gera uma tensão muito maior do que a tensão que o solo consegue suportar. Como a gente pode ver aqui que a tensão ela é inversamente proporcional à sua área. Então como é que a gente pode resolver isso? A gente tem que fazer um alargamento da base do pilar, que basicamente é a ideia da sapata. A gente aumenta a sua superfície de contato, onde aumentando a superfície de contato a gente consegue diminuir a tensão que estará sendo exercida no solo, pois a área ela é inversamente proporcional à tensão. Bom, o método das bielas comprimidas, pessoal, ele prevê o seguinte: são geradas uma série de bielas de compressão, que são esses quadradinhos aqui dessa figura, e essas bielas de compressão, que é gerada pela carga do pilar, elas vão sendo distribuídas de maneira não uniforme até a base da sapata. Quando essa carga chega próxima à sapata, ela cria uma tendência de tensão, e essa tensão que pode ser vista nessa parte da figura, ela vai ser resistida apenas pelas armaduras, como eu havia dito antes. Bom, o método, pessoal, ele também tem uma série de limitações. Algumas dessas limitações é que a sua carga ela deverá ser aplicada diretamente no centro de gravidade do elemento. Ou seja, o centro de carga do pilar vai ter que coincidir com o centro de carga da sapata. Uma segunda limitação seria para o caso de sapatas corridas. A sua carga deverá ser linear e no eixo da fundação. Eu trouxe aqui algumas duas figuras para lembrar vocês a diferença de uma sapata isolada com uma sapata corrida. Neste primeiro, a sapata isolada, pessoal, ela vai receber apenas uma carga pontual, e essa carga vai ser destinada através das bielas comprimidas até a base da fundação. Já a sapata corrida, pessoal, ao invés de receber uma carga pontual, ela vai receber uma carga linear, como a gente pode ver na figura. E essa carga linear ela vai ser distribuída de mesma forma para a fundação. Mas também vale lembrar, pessoal, que para ser considerado como sapata corrida, a sua menor dimensão, que é a B, sempre será a B, tá, pessoal? Ela deve ser 5 vezes menor do que a sua maior dimensão, que no caso aqui dessa figura é o L. Ou seja, o L, pessoal, vai ter que ser 5 vezes maior do que a menor dimensão, que é o B, para que a sapata seja considerada corrida. Bom, como é que a gente faz para calcular, para determinar a área de contato com a superfície do solo? A gente usa aquela mesma ideia, né, de tensão igual a força sobre área, e a gente aplica este coeficiente de 1,05 para quando a gente não conhece, não consegue diferenciar, ou você não tem este dado, né, das forças permanentes e as forças variáveis. E aqui também a gente consegue considerar um pouco, pessoal, do peso próprio da sapata. Então esse 1,05 ele é principalmente para a gente conseguir considerar o peso próprio da sapata. Bom, então
a partir do conhecimento da área, a gente consegue estabelecer uma série de relações matemáticas para a gente desenvolver a dimensão da sapata. Quais são essas relações matemáticas? Essas relações matemáticas, pessoal, elas buscam ser o mais próximas possíveis. A gente vê aqui que o A maiúsculo, né, não está em itálico, então quer dizer que ela é a maior dimensão da sapata. E o B maiúsculo, que é a menor dimensão da sapata. Essas dimensões, pessoal, elas costumam ser muito próximas mesmo. Porque a gente considera no dimensionamento de uma sapata como se fosse uma laje. Uma laje que tem duas abas em balanço. E por a gente considerar duas abas em balanço, a gente consegue fazer com que cada aba da sapata consiga meio que anular a força exercida da outra. Então, as armaduras que serão dispostas na tensão de tração, elas serão muito parecidas nas duas dimensões, tanto na menor dimensão quanto na maior dimensão. Isso gera uma economia, vai gerar uma melhor distribuição de carga no solo, gera uma série de fatores que permitem que a gente dimensione desta maneira. Então, com essas relações matemáticas, foi desenvolvido, né, um cálculo que nada mais é do que uma equação de segundo grau, pessoal, para determinar a menor dimensão, que é essa equação aqui. Vale lembrar, pessoal, que o BP aqui e o AP são respectivamente, né, a menor dimensão do pilar e a maior dimensão do pilar, como eu ilustrei na figura aqui. E esse A grandão é a área da sapata. Bom, a partir disso, pessoal, a gente tem que fazer duas verificações na sapata. Quando a gente tiver calculado, né, a menor dimensão e a maior dimensão, a gente vai fazer essa seguinte verificação. A verificação, ela é essa aqui. A gente tem que saber qual vai ser a altura útil da sapata. A altura, pessoal, ela é definida pela norma 6118 por essas duas fórmulas aqui. Por que duas fórmulas? A gente tem que verificar a sapata em duas direções, na direção X e na direção Y. O H, para que ela seja considerada o quê? Ela tem que ser estudada em duas formas, uma sapata flexível e a sapata rígida. Costuma-se trabalhar muito mais com as sapatas rígidas do que as flexíveis, porque elas apresentam uma maior segurança no seu dimensionamento e também ela não gera tensões diferentes no solo, porque a sapata rígida e a sapata flexível, ela distribui a tensão no solo de forma diferente. E isso implica em uma série de outros fatores, como por exemplo o tipo de solo, que vai gerar também uma carga diferente. Então, costuma-se utilizar mais as sapatas rígidas para o dimensionamento em edificações pequenas, em grandes edificações, por ser um método mais seguro. Aqui eu fiz uma diferenciação, pessoal, porque a norma 6118, né, a NBR 6118, ela traz essa fórmula da altura útil como sobre 3, mas o método das bielas comprimidas, ele traz o dividendo aqui, né, o 4. O que gera, pessoal, a partir do D menor que esse aqui, traz que é uma sapata flexível. E aqui um D menor que esse aqui, traz que é uma sapata flexível também. Então, a gente tem que ficar atento, porque a gente precisa estabelecer uma condição entre as duas. As duas condições devem ser correspondidas, porque o método foi desenvolvido para essa seguinte equação aqui. Então ela só funciona a partir do D maior do que o valor resultante dessa equação. Bom, então o que acontece, pessoal? Aqui a gente vai estudar um pouquinho das nomenclaturas que tem numa sapata, né? Aqui a gente tem a altura útil, né, que é a altura, o H0, né, que é a altura do centroide da armadura até o início do pilar. E também temos, pessoal, aqui só para reforçar mesmo, a gente tem aqui as duas formas que eu citei antes, que são da NBR 6118 para a definição dessa altura útil. Bom, também temos que estudar o comprimento da ancoragem, pessoal, porque o pilar ele vai ser ancorado na armadura da sapata, ou seja, vai descer uma armadura aqui no pilar, né, e ela vai ser ancorada aqui nessa armadura da sapata. Esse ancoragem pode ser feito de duas maneiras, com gancho e sem gancho. Sem gancho, ela basicamente é do jeito que já está desenhado. Com gancho, ela vai fazer o seguinte formato. Ela vai vir aqui, não tão embaixo, mas ela vai vir aqui e vai formar um ganchinho. Essa é a diferença de uma com gancho e sem gancho. E também a gente tem que respeitar, pessoal, que o L aqui ele deve ser maior do que o H0, que é a altura útil. Porque se o L, que é o comprimento de ancoragem, for menor do que o H0, você não vai ter espaço para colocar a sua ancoragem na sua sapata. Vale lembrar também que
A partir das classes de concreto, a gente tem diferentes formas de aderência e diferentes tamanhos, diferentes comprimentos de ancoragem. Para a zona de má aderência, a gente tem os seguintes dados. E para a zona de boa aderência, a gente tem os seguintes dados. Vai lembrar, pessoal, que esse fio aqui ele é a armadura do pilar, tá? Você vai ter que estar com o pilar dimensionado e basicamente você vai ter que multiplicar aqui quantas vezes a armadura será necessária para ter um bom comprimento de ancoragem. E a altura da base da sapata, pessoal. A altura da base da sapata nada mais é do que essa alturinha aqui da sapata, que ela deve corresponder pela norma, que o desse deve ser maior do que h sobre 3. O que é o h? O h é a altura, pessoal, considerando o comprimento até a altura do pilar, ou 15 centímetros. Há literaturas que adotam, ao invés de 15 centímetros, adotam 20 centímetros. Agora vamos falar sobre a altura total e o ângulo de rigidez. A altura total, como eu havia dito, ela é o H0, que é a altura útil, mais o cobrimento. Este cobrimento costuma ser, pessoal, de 5 centímetros. E também vai depender da classe de agressividade do meio em que essa fundação vai estar instalada. E o ângulo de rigidez, ele vai te classificar novamente, é um segundo parâmetro que você pode utilizar de embasamento para o cálculo da sua sapata. Esse ângulo de rigidez, pessoal, ele vai te mostrar se uma sapata é rígida ou flexível. Como é que eu vejo isso? A gente vai fazer o cálculo utilizando essa fórmula aqui. E o resultado desse cálculo, dessa fórmula, ele vai ter que apresentar o valor entre duas condições. Se ele for menor do que 0,5, será uma sapata flexível. Se ele for maior do que 1,5, você não vai estar trabalhando com sapata. A partir de 1,5 da tangente de beta, se maior que 1,5, você vai estar trabalhando com um bloco. E o bloco não necessita de armadura para tração, porque o concreto é capaz de resistir às tensões de tração que ocorrem no bloco. Traduzindo aqui, né, a tangente de beta, a gente tem um ângulo de 26 e um ângulo de 56,3. Bom, para a gente exemplificar o dimensionamento a partir do que foi apresentado, a gente vai fazer um exercício juntos. E como eu falei, o vídeo será dividido em 3 partes. Aqui a gente tem as informações dos exercícios. A gente vai utilizar um concreto de 25 MPa. A carga centrada vai ser de 35 toneladas força. E tensão admissível do solo vai ser 28 toneladas força por metro quadrado. A gente vai considerar uma zona de boa aderência. E o φ de 12,5 é referente, pessoal, à armadura do pilar. Então a gente tem aqui 4 barras, né, com diâmetro de 12 mm, 12,5 mm. E aqui, pessoal, a gente tem que ficar esperto aqui, olha, que é uma armadura CA50, né, para concreto armado, com gancho, que vai ser, pessoal, do tipo de ancoragem. Então vamos lá começar a resolver o exercício. Bom, primeiramente, pessoal, a gente vai ter que determinar a área da sapata, que é pelaquela fórmula que eu já havia explicado, que é a área, né, é igual a 1,05 vezes a carga centrada sobre a tensão admissível do solo. E a gente consegue a área de 1,31 metros quadrados. A partir do conhecimento dessa área, já é possível buscar as dimensões mínimas e máximas da sapata. Então vamos lá. Encontrando a dimensão mínima, pela aquela equação de segundo grau que eu apresentei para vocês, a gente consegue o valor de 1,1 metros. E a partir disso a gente pode substituir na segunda fórmula. Fazendo essa substituição a gente consegue encontrar uma de 1,2 metros. E a partir disso, pessoal, a gente vai ter que determinar a altura. E lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que fazer a verificação tanto pela norma quanto pelo método das bielas comprimidas. Por que a gente vai ter que fazer essa verificação? Como eu havia dito, o método das bielas comprimidas ele foi desenvolvido para trabalhar com uma altura útil calculada pelo método. E a altura que é feita pela norma é diferente deste valor. Então a gente tem que fazer essa verificação. Vamos lá. Faltou um Ozinho aqui, né? Que é o símbolo da altura útil. Fazendo esse cálculo a gente consegue a altura útil de 0,3. O valor da altura útil foi igual para as duas equações. Por quê, pessoal? Igual eu falei, elas geralmente são dimensionadas para que elas funcionem com abas iguais, para que haja economia e que as cargas que são transferidas para o solo ocorram de maneira mais uniforme possível. Então, como o valor foi de 0,3 e o do método aqui, que é a única diferença que tem aqui é dividido por 4,
e apresenta um valor de 0,225 metros, a gente tem que a altura da norma é maior do que a altura que é prevista no método das bielas comprimidas. Então significa que a gente pode utilizar a altura da norma para fazer o dimensionamento da sapata. Então a gente vai prosseguir. Bom, aqui a gente calcula o comprimento de ancoragem, vendo pela tabela que eu mostrei para vocês, né? Como a gente tinha aqui um concreto de 25 MPa, a gente vai utilizar na tabela, né, o 25, uma zona de boa aderência, e a gente tem que verificar na tabela se é com gancho ou sem gancho. Nesse caso é com gancho, então vai ser 26 vezes o φ da barra do pilar. Então aqui eu já calculei para vocês, né, que o L é igual a 26 vezes o φ, a gente consegue um L de 325 milímetros. Correspondendo àquela verificação que eu avisei para vocês, o L deve ser maior ou igual à altura útil. Neste caso eu considerei que a altura útil é de 325, porque é igual ao L, né? Pode ser igual também. Prosseguindo com o cálculo, a gente vai ter que calcular a altura total. Calculando a altura total é pegar a altura útil mais 5 centímetros, que vai ser do cobrimento. E a partir disso a gente faz aquela seguinte verificação: H sobre 3, né? Ou maior que 15 centímetros. Como o H sobre 3 deu 2,5, a gente adota o maior, que no caso seria 15 centímetros. Mas lembre que eu havia dito para você que existem literaturas que consideram que o D deve ser maior do que 20. Então eu vou seguir as literaturas e vou dizer que o D é maior que 20, porque assim eu consigo abranger tanto a norma quanto a literatura. E a gente faz o cálculo do ângulo de rigidez, para a gente verificar se a nossa sapata realmente vai ser uma sapata rígida ou flexível. E a partir disso, a gente encontrou uma tangente de beta igual a 0,72, que está entre o intervalo 0,5 e 1,5. Então ela realmente vai trabalhar com uma sapata rígida, que é muito mais segura do que uma sapata flexível. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e tenha um bom estudo.